Boa tarde, povo lindíssimo! Como é que vocês estão? Mais uma semana, terça-feira ou sexta-feira para reprise. Estamos aqui, mais um programa Dicas da Benzedeira com vocês. E hoje o tema é: será que eu sou médium? É um pouquinho a continuidade do programa passado. Então, caso alguém tenha perdido, mas vamos lá, boa tarde, bom dia para quem for assistir de dia e boa noite para quem for assistir à noite ou para quem é da noite. Eu sou Cris Menberg e esse programa acontece todas as terças-feiras às 17 horas na Rádio Cutia e o reprise do mesmo programa toda sexta-feira às 13 horas da tarde, na Rádio Votorantim, Sorocaba. Olá, meu povo, vamos entrando, vamos compartilhando, vou pedir para vocês fazerem seus comentários, que vocês, os novos, né? Os novos que ainda não conhecem o programa e que eu não conheço vocês direito, coloca aí a sua cidade para a gente saber a abrangência desse programa. É um programa diferente, porque aqui nós não aceitamos o preconceito. Você pode seguir a sua religião, seguir a sua crença, você pode ter a sua espiritualidade, mas você precisa respeitar a decisão das pessoas. Esse é o nosso programa, Dicas da Benzedeira. Olá, Fabi! Olá, Karina, Solange, o povo entrando. Vamos dar um tempinho. Tá uma chuva aqui, gente, inacreditável. Parece que tá tudo organizado. Normalmente a chuva resolve vir às 17 horas no horário do nosso programa e eu só posso imaginar que é para limpar a nossa alma. Não é mesmo? Chuva é para isso. Essa água doce caindo entre nós, isso já é espiritualidade, isso já é trabalhar a mediunidade para a gente poder receber essas glórias que vêm aqui do universo, né, da natureza. Então vamos entrando e compartilhando o programa. Cris Menberg, Dicas da Benzedeira. Estou falando aqui da terra do Bugio, essa terra sagrada. Muitos conhecem, aqueles que não conhecem estão super convidados a conhecer essa terra maravilhosa em São Roque, onde acontecem atividades, workshops, vivências, mas sempre algum evento que esteja ligado ao nosso desenvolvimento como ser, né? Não necessariamente espiritual ou espiritualidade, não necessariamente uma religião específica, mas eu acredito que são vivências que fazem com que a gente perceba ou que a gente vá de encontro ao que nós já somos, para que a gente se torne um pouquinho melhor. E 2021 está aí para a gente poder receber tudo isso. E eu já digo que é um comentário que está rolando aqui, que a chuva é para dar sorte, é isso mesmo, é para limpar, é para tirar tudo aquelas coisas que estão encraqueladas, né? Aqueles pensamentos repetitivos, né? Destruidores que a gente costuma ter, né? E que não vai a lugar nenhum. Joga essa água aí para nós e tá super bem-vindo, né? Então vamos entrando, compartilhando, pessoal, compartilhando. Aqui na Terra do Bugio também acontece os benzimentos Terra do Bugio, com um grupo de benzedeiras e benzedeiros maravilhosos que nós temos, os nossos voluntários com aquele sorriso, aquela recepção calorosa, super gentis, esperando vocês. Só que agora nós deixamos um pouquinho de ter os benzimentos presenciais por causa da pandemia e nós vamos voltar assim que der o mais breve possível. Benzimento Terra do Bugio em São Roque. Estamos fazendo então todas as segundas-feiras, durante o dia, as pessoas vão colocando seus nomes completo, por favor, data de nascimento,
E aí tem esse grupo maravilhoso de novo para poder emanar essa energia, né? Esse poder da palavra, da fé, que são os benzimentos à distância. Vocês podem entrar tanto na página Benzer, Instagram e Facebook, como também um grupo que está no Facebook que se chama Benzimento, Proteção e Dicas da Benzedeira, ok? Toda segunda-feira e todos os dias tem alguma coisa bacana sendo postada ali, colocado para vocês, para que a gente possa aprender e muito mais que aprender, não é mesmo? A gente poder ter a chance de relembrar coisas que nós já temos, que nós já trazemos de vidas, que nós já aprendemos nesta vida e que a gente está aí só para realmente cair um pouquinho a ficha e lembrar de tudo, né? Então eu chamo vocês para que participem e vão acompanhando aí, porque daqui a pouco a gente volta com os benzimentos presenciais aí para vocês, tá bom? Se vocês gostam disso tudo, se vocês gostam do assunto, curta a página Benzer, vai lá na Terra do Bugio, curte também, comente, compartilhe, para que a gente tenha essa terra sagrada conhecida por mais pessoas, convidando todo mundo para vir conhecer, assim que a gente voltar a trabalhar aqui. E também tem o canal do YouTube, Cris Menberg, onde esses programas que já aconteceram estão todos ali hospedados, e outros vídeos legais que eu acabo fazendo sobre algum assunto, e são assuntos variados, ligado ao bem-estar e, mais do que isso, ser uma pessoa melhor. Então são ervas, são banhos, são rezas, são manhas de ter uma vida mais conectada e iluminada com o espiritual. E aí, claro que como a gente está falando de espiritualidade, dando continuidade ao programa passado, como eu mesmo disse, e hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Nada melhor do que nós pararmos um pouquinho, não é mesmo? Pararmos um pouquinho e fazer aqui uma reza, se conectando. Quem lembrou de deixar o copinho d'água aí do lado, vamos esperar essa reza para que essa água seja abençoada, né? Que seja uma água benta, como nós dizemos. Para aqueles que não sabem, eu sou benzedeira desde a infância, aprendi com a minha queridíssima bisavó. Sempre vou falar isso no programa, porque sempre tem gente nova, então é importante eu repetir. E benzedeira mesmo. Faço aí os workshops e as vivências, as palestras sobre isso, sobre ancestralidade, benzimento e proteção, porque nós não podemos jamais esquecer daqueles que vieram antes de nós, que são os nossos antepassados, e eles merecem todo o respeito do mundo. Então vamos conectar um pouquinho, baixar um pouquinho os ânimos, parar um pouquinho, eu também, né? E como a gente está falando aí sobre espiritualidade, nós vamos nos conectar, né, com essa reza. Deus foi quem te fez. Deus foi quem te curou. Deus é quem te cura da água, do fogo e do calor. Com 2 te botaram, com 3 eu te curo, com o poder de Deus e da Virgem Maria. Se foi por olhar, se foi por bruxaria, se foi por inveja branca, inveja preta ou inveja vermelha, se foi pela beleza, se foi pela inteligência, que esteja saído, que esteja tirado e jogado às ondas do mar sagrado. Que assim seja e assim será, que possamos estar protegidos e com os nossos caminhos iluminados e abertos. Que assim seja. E aí, vamos lá, um assunto, né? Um assunto daqueles, né? Eu tirei uma carta hoje, já que a gente está falando de mediunidade e tudo mais, e eu conto um fato interessante para vocês, que
Eu desde pequena, né, médium, desde pequena, e sempre conectada a isso. Eu não tinha como separar a mediunidade do meu ser. Então, é interessante às vezes contar um pouquinho sobre a nossa própria história, porque muito daquilo que eu digo é aquilo que eu vivenciei. E não vou contar uma história que eu não conheço. Eu, no mínimo, tenho que passar credibilidade para vocês, né? Então, não tem como falar muito sobre um assunto se você já não leu, já não estudou, já vivenciou, que é melhor ainda. Então, eu me lembro pequenininha e aprendendo a me conectar com essa espiritualidade, minha bisavó ensinando todas as mandingas da grande benzedeira que ela sempre foi, e desde pequena curando, eu vendo aquilo e presenciando a cura através dela, dessa minha bisavó. Foi o momento que eu comecei a trabalhar com isso. Mas bem pequenininha, vocês imaginam uma criança de 5 anos. Eu já dizia, olha, depois do jantar eu me lembro, eu vou subir porque eu vou conversar com os mortos. Bom, no mínimo, eu de família católica, eu fui parar na terapia. Só que antes da terapia, eu fui parar no Padre Edênio, um grande padre, e ele, como qualquer bom padre, a gente chama de exorcismo, né? Então ele fazia um trabalho que eu acho que era exatamente alinhar a mediunidade desta criança que era eu. Mas até que chegou um momento que tudo estava tão claro, tão óbvio, que não tinha muito o que fazer. Então eu posso falar sobre mediunidade porque eu vivo isso. Eu vivo desde pequena, tá? E o meu caminho foi longo. E eu tirei uma carta, né, hoje, e chegou um certo momento eu comecei a tirar tarô e tudo mais, e eu já não sabia se eram as cartas que estavam dizendo ou se era a minha mediunidade que estava dizendo. E hoje eu sei que eram as duas coisas. O tarô era um caminho para poder revelar algumas coisas, mas eram algumas coisas que a minha mediunidade estava recebendo, e não aquela coisa esotérica, mas um ponto de conexão mesmo com o mundo astral, com esse espiritual. E a carta que eu tirei hoje, que foi uma mandala, ela fala exatamente de uma questão, e eu vou mostrar para vocês. É engraçado porque eu estou de rosa e a carta foi rosa também. Olha aqui, ó, coisa mais linda, dá para ver, olha. Peraí, aqui, ó, acho que é aqui. Olha que mandala linda, linda. E aí, como a gente está falando desse ponto, essa mandala diz o seguinte: a mente costuma dar voltas e voltas no mesmo assunto, especulando tudo nos mínimos detalhes, quer ter tudo sob controle. Fica difícil ordenar as ideias e, consequentemente, nossas ações serão o reflexo dessa mente agitada. E essa mente sempre à busca de uma explicação para tudo. Se a mente não lhe permite afastar-se dos problemas do dia a dia e os pensamentos repetitivos estão lhe deixando cansado e sem perspectivas, é hora de serenidade. Relaxe bem os olhos e, com a ajuda desta mandala, busque um espaço de serenidade entre os pensamentos. Busque a sua conexão com o divino. E quando eu estou falando de mediunidade, eu estou falando de espiritualidade. Não necessariamente um espiritualista é um médium. E existem várias formas também de ser médium. E aí, como nós vamos saber? Primeiro, realmente acalmar essa mente agitada que não tem fim, que está sempre questionando: será que eu sou? Como é que será que eu sou médium? Que médium eu tenho? Será que eu incorporo? Será que eu percebo as coisas? Será que eu vou psicografar? Será que eu vou escutar? Será que eu vou enxergar?
puxa vida, se eu sou médium e eu vou então incorporar, qual é o nome da minha entidade? Gente, o que importa? Isso, nada. Não tem a menor importância. O nome, chega a hora para tudo. E aí, como eu digo, tem muita gente que ainda tem em mente que quando nós estamos falando de mediunidade, nós estamos falando de inferno. Porque isso não pode, você não pode se conectar com além do seu pequenino corpo. E aí o povo diz que quando você é médio, você vai para o inferno. Quando você se conecta com o espiritual, você vai para o inferno. Ah, sim, vai mesmo, porque o inferno está dentro de nós. O inferno não está fora. Nós vivemos, nós temos duas grandes possibilidades, a luz ou o inferno. Ser feliz ou infeliz. Ser aberto para ter uma alma mais ampla, mais leve, ou viver nesse inferno preconceituoso e achar que nós somos os únicos neste planeta, nessa Via Láctea inteira, sem falar nas outras vias. Mas vamos parar só na nossa Via Láctea. É demais e é muita pretensão e ao mesmo tempo é ter uma cabeça muito pequena, achar que nós somos os únicos. Como nós podemos ser os únicos nesse universo? Nós precisamos despertar, gente. Nós precisamos acordar. Nós precisamos... Eu adoro essa palavra despertar. Isso no budismo usa muito. O seu despertar. Para você entender que não é só isso que nós vivemos. Não é só isso que nós enxergamos. Não é só isso que nós sentimos. Não é só isso que existe. E é por isso que o título, a chamada desse programa é Será que eu sou médium? É claro que você é médium, porque todos nós somos médiums. Todos nós somos médiums. Só que existem dois tipos de mediunidade. Mas antes disso, eu vou dizer que não é um privilégio, porque somos todos médiums, isso é orgânico. Isso faz parte do humano. Então não é um privilégio e a gente acaba encontrando pela frente uns seres que se colocam numa posição de superioridade porque estão há trocentos anos trabalhando a mediunidade, porque recebem as entidades que são reis, rainhas e tal. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. Eu estou falando de uma coisa muito maior. Eu estou falando de algo que é um despertar interno, de uma profundidade, de uma intensidade tão grande que esse ego de se achar o suprassumo dos médiuns e o único médium do planeta Terra vai por água abaixo. Quando você pensa dessa forma, você não é nada. Você precisa começar tudo de novo. Você precisa retomar, ir lá para o início da história para poder entender o que é ser médium. Porque a primeira coisa de um médium é ele ser uma pessoa tranquila, no sentido de que ele precisa entender que ele está aqui em primeiro lugar para se ajudar, para ajudar os outros e ser um pouco mais espiritualista nesse contexto, né? Existem outros vários planetas, existem espíritos, energias, eu falei isso no programa passado, existem várias comunidades entre nós, várias, em várias dimensões. Nós não vamos chegar ao fim de um conhecimento sobre mediunidade. Isso é infinito. Quanto mais você estuda, quanto mais você vivencia, quanto mais você aprende, mais você ensina, mais você percebe que é de uma infinidade de possibilidades
e que não existe um tipo de médium melhor do que o outro. Porque você pode escolher, dentro da sua caminhada, encarar isso que você já tem. É livre-arbítrio. Fica a seu critério. Mas saiba que ser médium não é um privilégio, porque todos nós somos médiums. Todos nós temos a capacidade de perceber a vida e as dimensões e as energias, os cheiros, as palavras que são ditas no astral. A intuição. Quem não tem intuição? O que é intuição? É você se conectar com uma outra dimensão. E então como assim? Se você tem uma intuição, o que quer dizer isso? Quantas vezes nós recebemos uma mensagem intuitiva: não pegue esse caminho, faça um outro caminho que é melhor. Esse tá meio perigoso, eu não sei, tô sentindo uma coisa estranha. Vocês acreditam que eu tô com essa caneca faz tempo, ainda não tirei o negócio que tem aqui embaixo? Só eu, né? E aí, você tá nessa intuição e você recebe essa mensagem. É como se fosse uma voz do ladinho que buzina, que fala com você, que você percebe essas dicas e fala: puxa vida, eu acho que eu não vou sair agora, eu vou sair daqui meia hora. A questão é que a gente não presta atenção nas dicas que são dadas no nosso dia a dia, a gente não presta atenção. No momento que a gente começa a prestar atenção, e eu já fiz esse exercício, porque eu também não prestava atenção nas dicas que eu recebia do plano, né? De um outro plano. Nossa, quando eu comecei a perceber que se eu escutasse isso, seria tão mais fácil, tão melhor, né? E aí, como que então já sabemos que somos médiums? Essa intuição é o sexto sentido que a gente usa. Ai, nossa, eu tenho sexto sentido. Quantas pessoas usam o sexto sentido como forma de uma fala que já caiu aí no uso comum, sem saber que é isso? Que é você perceber, escutar, ficar atento às dicas do universo. E isso não quer dizer que você está louco. Você pode ficar louco. E por que você pode ficar louco? Porque você não está entendendo o que está acontecendo. Então você acha que você está completamente louco. Quantas pessoas no passado e até hoje, dependendo da família que você nasce, da religião que te impõe, né, que a família te coloca, quantas pessoas, principalmente as crianças, que têm um canal aberto muito mais amplo, né? Ainda está amplo, né? Porque depois a gente parece que vai fechando as coisas. Que a gente começa a escutar, que a gente fala: nossa, tem alguém aqui, puxa, tem uma criança ali. Quando nós somos pequenos, a gente enxerga uma criança, a gente vê uma criança no quarto. Eu me lembro de um homem de 2 metros de altura que usava um chapéu e uma capa muito grande. Eu era muito jovem, pequena, e eu olhava aquela grandeza toda, e como eu nunca tive medo disso, eu tenho medo dos vivos, confesso. Eu olhava e eu falava: mas que homem grande é esse? E hoje eu consigo entender que homem era esse. Se eu tivesse numa outra época, se eu tivesse numa outra família, eu já estava no manicômio. E quantos no passado foram parar no manicômio pela sua espiritualidade? Muitos eram taxados de loucos. Por quê? Porque eles eram extremamente sensíveis e tinham uma conexão com o universo 360 graus. E se isso fosse bem aproveitado, trabalhado, se isso fosse explicado e bem direcionado, eles não estariam no hospício e não teriam morrido no hospício. Agora, quando nós começamos a escutar, a perceber, a ver, a olhar a natureza de um outro, como se fossem portais, quando a gente recebe informações, quando a gente já sabe o que vai acontecer, o que nós devemos fazer, já que somos todos médiums?
É prestar mais atenção nisso. E o que fazer com isso? Se nós não sabemos lidar, porque não conhecemos e porque dentro da família talvez não tenha alguém mais esclarecido, é buscar ajuda, esclarecimento, fazer as leituras, estudar, entender o que está acontecendo, não é? Por quê? Porque se você é um médium de incorporação, por exemplo, porque você poderia não ser um médium de incorporação, mas vamos supor que você seja um médium de incorporação, e eu sei porque eu vejo muito isso, né? Você pode trazer obsessor, você pode estar com sofredor, você pode, de repente, estar incorporando em lugares que não são propícios, que não é para isso. E aí sim, fica muito difícil lidar com tudo isso. Então, para que serve essa mediunidade? Para você se conhecer, para você ajudar as pessoas, para você perceber o plano astral, perceber os outros planos, as outras camadas que estão entre nós, energéticas, que a gente não consegue perceber normalmente. Para que serve? Para ser feliz. Não se busca a espiritualidade e a mediunidade para a infelicidade. Isso serve para a gente olhar de frente como nós somos, o que temos, a energia que podemos trabalhar, nos conectando com a luz, porque podemos deixar de qualquer jeito esses canais todos abertos e a gente acaba se conectando até com planos nada interessantes, bem perigosos, que levam você ao sofrimento, à tristeza, você definha, as suas energias são sugadas. Então, a espiritualidade existe para você entender que você não é único, que a humanidade não é única, que o plano é muito maior, para você ser um pouco mais inteligente e para você ser feliz, para você equilibrar suas energias, para você receber informações, ensinamentos que vão mostrar caminhos maravilhosos. Uma vez uma pessoa me ela fez um questionamento. Ela perguntou assim, ela questionou assim: Cris, eu acho um absurdo esse povo que incorpora morto, fala com morto, vê morto, se conecta com morto, né? Ai, meu Deus do céu. Vocês sabem que eu também preciso de paciência e a minha missão eu acho que não é ajudar os outros, porque isso eu faço de uma forma tranquila, mas eu preciso sempre trabalhar a paciência. Porque quando eu percebo isso, e aí sim, é uma forma de eu trabalhar também a minha paciência, o meu entendimento, né? Peraí, deixa eu entender o que essa pessoa está dizendo. Quando ela questiona isso e fala, puxa, as pessoas falam com mortos, tem aquele ali que fala com o espírito que já foi, o outro vê um outro que já morreu, o outro vai incorporar uma preta velha. Eu falo, mas gente do céu, me desculpa, com todo o respeito do mundo, você não fala com Jesus? Jesus não era vivo e morreu? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Se Jesus também é um morto, se for levar em consideração o que essas pessoas estão dizendo. Jesus é um avatar, Jesus é um iluminado, Buda é um iluminado, Krishna é um iluminado, Oxalá é um iluminado, na verdade Oxalá é Deus, mas nós temos entidades iluminadas. E Jesus também viveu na Terra, não nasceu Jesus, se tornou Jesus, como Buda não nasceu Buda, se tornou Buda, porque teve um momento que caiu aquela ficha, ele teve aquele grande insight, ele começou a perceber o sofrimento da humanidade, e aí nesse momento, onde tanto Jesus quanto Buda e outros vários avatares pararam assim e falaram, meu Deus do céu, e receberam dentro deles aquela energia, aquele encontro com o espiritual,
que aí sim eles se tornaram esses seres iluminados que estão na Terra para nos ajudar. Que é o caminho de todos nós, gente. Se a gente conseguir entender que a nossa existência aqui é essa, é por aí. Então você, com a sua espiritualidade, é um caminho que você tem para se tornar uma pessoa melhor, para você poder se conhecer, para você se conectar com esse espiritual e saber o melhor caminho, o caminho do bem para seguir. E aí sim eu falo buscar essa ajuda em lugares que sejam lugares sérios, que sejam lugares interessantes. Existem dois tipos de espiritualidade. Dentro dessa espiritualidade, a mediunidade é aquela natural, que todos nós temos, já nascemos com ela, que você já nasce, já é uma conquista do ser humano, já é nosso. E tem aquela espiritualidade ostensiva, certo? Que você foi preparado para isso, o plano te preparou. Então, além de você ser um médium, você estar conectado a uma espiritualidade, essa outra espiritualidade que eu estou falando, que não é a natural, que é a ostensiva, é aquela que realmente dita a regra. Você foi feito para isso. Você carrega dentro de você essa força. Você não tem dúvidas. Você tem dúvidas no desenvolvimento, você tem dúvidas da sua caminhada, mas você tem dúvidas no sentido do aprendizado. Você não tem dúvida daquilo que você está fazendo, você não tem dúvida que aquele é o caminho e você não tem dúvida que você não é o único ser desse universo. Né? É isso. E hoje, graças a Deus, e a gente vai separar um programa só para isso, graças a Deus, hoje, a gente hoje, né? Eu vou te mostrar para vocês. Hoje a gente fala da glândula pineal, né? Ela tá ali no meio do cérebro, que é uma glândula, é um órgão, e é um órgão sensorial. É um órgão sensorial. A glândula, esse ponto, né, que é a glândula pineal, que é mais ou menos como se fosse o terceiro olho, mas ele está lá para dentro, né? Ele é muito mais do que uma glândula. Ele é uma glândula que produz a melanina. Mas ele é exatamente a relação, o ponto de relação com o espiritual, com o além. Ele é exatamente o ponto que fala com a espiritualidade. E a gente está falando de algo que é de 1600, do ano... Olha, gente, vocês querem falar disso, é desde que a humanidade existe. E aí, quando a gente está falando aí do mais ou menos 600, é na época que, de repente, a gente encontra a primeira fala e o primeiro nome dado a essa glândula, né? Que Descartes coloca, que é René Descartes, ele fala sobre isso. Ele dizia que era o ponto de sustentação da alma. Nossa Senhora, você imagina naquela época... né? Naquela época de 1600 ali, aonde se falava dessa questão. É uma loucura. 1600, 1700. O cara se tornou um maluco, né? Um louco. Porque como pode ser o ponto de sustentação da alma? É onde ele dizia, e hoje se diz e se diz mais, que é onde a gente tem a conexão com o divino. É nesse ponto, é nessa glândula, por isso que ela é muito mais do que uma glândula, é um ponto. É um ponto que quando nós somos criança, ela é muito maior. São cristalzinhos, né? E só que esses cristais são maiores na infância, depois eles diminuem. É onde nós temos a percepção extrasensorial do universo, do todo.
Por isso que a gente não tem como negar que essa espiritualidade existe e que a mediunidade existe. Então você tem aí várias religiões que trabalham de forma muito mais clara isso. Olha, o médium, eu sou médium. Você tem aí a Umbanda, você tem o Espiritismo de Allan Kardec. Mas essa conexão com o divino você encontra em todas as religiões. Se você entra numa igreja, e eu não vou dizer que tipo de igreja é, mas vamos dizer que é só uma igreja. E é a pessoa que está lá na frente, ela tem essa conexão, essa relação com o espiritual, onde ela começa a curar, onde ela começa a falar em línguas, aonde ela fala línguas diferentes. Então ela está falando em línguas diferentes lá na frente. E aí tem um médium na Umbanda que está falando em línguas diferentes, mas ele não pode falar em língua diferente. Então o que eu quero dizer é que essa espiritualidade ela está em todas as religiões. Só que é óbvio, quanto mais você está num templo, numa igreja, não importa o nome, aonde essa energia precisa ser concentrada num ser só, você não tem a permissão para isso. Você não tem o direito e a permissão de entender que você vive no meio de uma pulsão de energias e que você não é único, né? Isso está provado. Eu, particularmente, Cris, acredito em outros planetas que existem outros seres, mas porque eu não acho que o planeta Terra, não tenho certeza, eu tenho certeza, gente, que o planeta Terra não é o único que tem os habitantes. Mas aí é outra história para um outro dia. Só que nós temos esse livre-arbítrio de desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa mediunidade. Até porque, quanto mais nós desenvolvemos, mais nós entendemos as nossas reações, nós vamos trabalhar muito mais essa dor de cabeça, esse enjoo, esse mal-estar, essa depressão, essa oscilação de energia, uma canseira que dá. A gente começa a entender esses sintomas, essa ideia de que nós estamos ficando loucos, a gente começa a entender tudo isso. Então fica muito melhor. E quando nós percebemos, então, que nós somos médiums, e aí a gente decide o que fazer com essa mediunidade, trabalhar num certo nível, ou entrar numa intensidade que é exatamente essa mediunidade ostensiva que eu estou falando, gente, você percebe coisas maravilhosas, você recebe dicas maravilhosas. Você consegue enxergar qual é o seu caminho e qual o caminho que você deve seguir. Você tem os seus protetores, seus mentores, você tem a fraternidade branca, você tem um santo, pode ser o que você quiser, mas você consegue entrar numa profundidade, nessa percepção que ela já não se torna mais um olhar externo. Deu para entender? Digam se vocês estão entendendo. Não é mais externo. Você traz para dentro de você tudo isso. Você traz para junto de você essa conexão. Não é mais, chega uma hora que não é mais lá e aqui. É junto o tempo todo. Não tem mais como separar. Por isso que é muito importante encarar essa mediunidade, se você vai buscar ajuda, que realmente seja um lugar esplêndido, com excelentes referências, que não seja um lugar de domínio no sentido que, olha, se você sair daqui, o dia que você sair daqui você morre, a sua vida vira um inferno. Gente, se alguém falar isso, corre, não é legal. Deu para entender? E aí a gente às vezes encara umas pessoas que são os tais médiums, né? Mas eles não estão bem trabalhados, né? Então eles vivem aquela carcaça de médium, onde eles resolvem dizer do nada,
Você está passando na rua, você entrou num restaurante, o cara pega e vira para você e fala assim, você é médium, né? Você perguntou? Para que vai servir aquela informação? Então o cara resolve que ele tem que ser o adivinha do universo, né? Ele precisa mostrar que ele é médium. Ele precisa dizer o tempo todo que é médium. O primeiro benefício que você recebe em desenvolver a sua mediunidade é o autoconhecimento, é o conhecimento das suas próprias energias, da luz que você carrega. Esse é o primeiro ponto, é a luz que você carrega. O primeiro motivo e o primeiro benefício que você recebe em desenvolver a sua mediunidade é você entender a qualidade da sua luz. A princípio é isso, porque todos nós estamos num caminho de aprendizado, mais ou menos, né? Mais abertos para isso ou menos. Mas é a primeira coisa. E quem vai dizer o seu tipo de mediunidade? Ou é um lugar onde você vai lá buscar uma entidade que você confia muito e ela vai te direcionando para que você entenda aonde está o seu ponto forte, a sua grande mediunidade, né? Porque você pode ter o poder nas mãos de cura, você pode ter várias coisas, você pode ter palavras maravilhosas, você pode ser um médium de trabalhar energias negativas do ambiente. Você pode ser de várias formas, mas é você que tem que começar a perceber que médium você é. Você vê, você escuta, você psicografa, porque você tem isso. Psicografa, psicofônico, por exemplo, que é a incorporação, clarividência, ver e sentir, ouvir. Psicometria é sentir os objetos. É você pegar um objeto, sentir esse objeto e ter visões da história. Como que essa pessoa que construiu esse objeto, montou, fez, não sei. Você começa a sentir através do objeto sensações que vão levar para outros conhecimentos, que é a psicometria, né? Escutar. E a mediunidade, que são os médiuns e a relação de um encarnado com um desencarnado. Agora, o que esse desencarnado vem fazer aqui? Né? Que aí é que é, né? O que esse desencarnado vem aqui? Bom, gente, eu falei no programa passado que existem várias dimensões e você tem vários tipos de desencarnados. Como você tem também vários tipos de gente, de pessoas. Você tem da mais iluminada a mais pouco desenvolvida, né? Que ainda precisa caminhar muito por essa trajetória. E essa é a diferença. Do mesmo jeito que você tem diferença humana, você tem diferenças de desencarnados. Você tem aquele com mais luz, menos luz, como humano, mais iluminado e menos iluminado. Então, quando você começa a entender tudo isso, você começa inclusive a perceber que, de repente, você entra num ambiente que você passa muito mal e você começa a sentir uma energia horrorosa. Então, quando você trabalha essa mediunidade, você aprende inclusive a se proteger das energias estranhas. Você começa a perceber nitidamente esse tipo de ambiente. Tem um comentário que é perfeito. Não existem médiuns que ao dormir vão para outros lugares. Todos nós, quando dormimos, dependendo do período do nosso sono, porque tem um caminho o nosso sono, né, e tem um momento, que é o primeiro momento do sono, não é aquele que você está meio acordado, meio dormindo, não é isso. Mas quando você dorme, você sai do teu corpo e você é o momento que você está lá
recebendo, aprendendo e fazendo uma reposição, inclusive, da sua energia. Mas existe também a mediunidade que trabalha dessa forma, que na verdade são médiuns que carregam seres que quando você está dormindo, eles vão fazer as viagens, vão até os lugares. Agora você mesmo pode fazer uma viagem astral, que é um tipo de espiritualidade. É você entrar em outras dimensões dessa forma. Então, às vezes, você nem precisa dormir para poder fazer essa viagem, né? Esses portais. Por isso que eu moro num ambiente de muita natureza. Vocês sabem disso. E a natureza é um excelente lugar para você começar a desenvolver a sua espiritualidade. Primeiro porque não tem interferência, carro, buzina, ambulância. Não, natureza é natureza, a energia está toda ali, está viva, está pulsante, né? Então, você desenvolver essa espiritualidade fora da cidade grande, melhor ainda. Se não tem outro jeito, vai ser na cidade grande. Mas se você pode estar num ambiente que não é uma cidade imensa, cheia de barulho, em plena Avenida Paulista, mas você está num ambiente da própria natureza. Quando você tem esse contato e está desenvolvendo a sua espiritualidade, se conectando com outros seres, você recebe essa energia de uma forma muito mais clara, cristalina, límpida, né? E existem outras coisas que, mesmo não estando conectado com os seus mentores e tudo mais, que nem toda espiritualidade se conecta com os mentores, mas a mediunidade como médium de corporação, etc., sim. Mas independente disso, você olha a natureza e conforme você vai olhando mais e mais, dia após dia, tempo após tempo, você começa a ver portais muito, muito grandes, que são realmente, como a palavra diz, são portais dentro da própria natureza, que às vezes a gente vê só em filme, não é real. Só que são coisas muito que você precisa saber trabalhar com isso. Você quer entrar em outros portais, você quer conhecer outras dimensões, é importante você aprender a fazer isso. E quando se existe um aprendizado, e eu acredito que muitas vezes, você não faz muitas vezes sozinho. E mais, você tem que saber como voltar. Porque você entra às vezes em portais, em dimensões tão maravilhosas, tão incríveis, que você se sente tão bem, você se sente tão pleno, que você esquece em algumas vezes que você precisa voltar porque aquela dimensão não é a sua, ou porque você está tão bem acolhido ali que você esquece que você precisa voltar. Você quer ficar ali. E pronto. Então existem várias formas a gente trabalhar tudo isso, né? Então essa mediunidade, ser médium, é você exatamente ser uma pessoa que vai mediando, né? O médium de incorporação, ele vai mediando o mundo, né, dos espíritos com o mundo dos seres, né? Ele é um médium que empresta o seu corpo para poder receber esses espíritos e poder se ajudar em primeiro lugar. Primeira coisa, não se esqueça, o médium precisa ser equilibrado, médium precisa aprender a ter disciplina, médium tem que saber que ele não é o suprassumo, médium tem que ajudar as pessoas, médium precisa respeitar as pessoas, médium precisa um monte de coisa, para depois entrar numa outra dimensão realmente já pronto para poder analisar. Ok? Então vamos começar a partir desse programa perceber as energias extrasensoriais, aquela que a gente não consegue ver claramente porque ela não está nessa dimensão humana, mas ela está entre nós, ela está aqui, ela está no planeta, né? Extrasensorial, são as entrelinhas, como que a gente percebe isso?
E sempre entender que sempre haverá, ou haverão, né? Sempre haverão coisas que você não sabe. Então não adianta achar que você é um médium que sabe tudo, porque não sabe. Nós não vamos saber, não vamos chegar nesse ponto de entender e achar que sabe tudo. Então cuidado, cuidado. Vá buscar alguém que saiba mais do que você para poder te ajudar. E mesmo assim, essa pessoa que sabe muito mais do que você, que vai poder te ajudar e te direcionar espiritualmente para que você tenha um caminho melhor, né? Que você ajoelhe, reze, e peça e bata a cabeça para aquilo que você acredita com fé mesmo, que você possa se conectar com essa luz. Vá buscar esse médium que sabe muito mais que você no conhecimento. Às vezes não é na espiritualidade, porque às vezes você é tão espiritualizado quanto ele. Mas ele vai poder te direcionar. E este médium que te ensina, ele sempre tem outra pessoa, e essa outra pessoa tem uma outra e uma outra, porque é seguro você ter sempre alguém com você, mesmo que esse alguém tenha uma espiritualidade igual à sua, na proporção, mas é alguém que vai chegar para você e fala: para, você está viajando na rapadura. Para, você está com ego, que é o grande destruidor desses médiuns aí que caíram por água abaixo. Eram médiuns bons, gente. Era gente que ajudava, mas subiu na cabeça. Se conectou com energia que não era boa. Se conectou com energia baixa e fez besteira pra caramba. Nós temos pais de santo que fizeram besteira, nós temos médiuns de Allan Kardec que fizeram besteira, nós temos pastores que fazem besteira, nós temos padres que fazem besteira, todo mundo já fez, todas elas têm alguém que já fez ou que está fazendo. Então, observe sempre tudo isso, né? Veja o caminho que esse espaço que você buscou, que fica a seu critério, se é um lugar sério mesmo, né? Se é um lugar de luz, para que você não caia do cavalo depois, para que você não se estrepe. Eu já vi muita gente dançando e feio. Então, somos médiuns, temos dois tipos de mediunidade. Então tem aquela que todos nós temos, e nós temos aquela mediunidade que é aquela mediunidade mais ostensiva que está pulsando na tua vida. De qualquer forma, busque alguém que possa te direcionar e que possa perceber em você o que está acontecendo e te ajudar para que você realmente tenha um caminho melhor e você se torne um ser melhor, mais desenvolvido. Desenvolvimento não está em quantas universidades você fez, ou se você foi estudar em Cambridge ou em Oxford, em Harvard. Não é isso. Esse não é o desenvolvimento real. Isso tudo é muito bom. É muito bom. Eu digo que tudo isso é muito bom. Estudar é muito bom. Eu não paro de estudar um minuto. Se vocês olhassem a minha biblioteca, vocês iam cair de quatro. É muito grande. Eu estou sempre buscando conhecimento. Mas o verdadeiro desenvolvimento é você entender o que você veio fazer aqui, quem você é e qual é a sua potencialidade de luz, qual é a sua potência energética. Quem é você? Porque você não é o corpo que você carrega. Você é a energia que você carrega. Deu para entender? Eu vou repetir. Você não é a carcaça que você carrega. Agora eu estou sendo um pouquinho mais baixo. Você não é o corpo e a carcaça que você carrega. Porque esse rosto, esse corpo, esse cabelo que brilha ou não brilha, esses olhos que são bonitos ou não, vai morrer. E mesmo
que não chegue até o momento do seu desencarne e da sua passagem para outra dimensão, você é a energia que você emana, a energia que você carrega e a energia que você emana para o universo. Você é a energia que você passa para o universo, passa para as pessoas, tem que transcender. Deu para entender? E aí, por isso que nós vamos encontrar também, dentro dessa mediunidade de incorporação, por exemplo, várias categorias de entidades. Você pode perceber. Dependendo do lugar, você vai perceber nitidamente o nível dessa entidade. E normalmente, se essa entidade tiver um nível um pouco baixo, observe que o médium também tem. Por quê? Porque está por familiaridade. Desculpa, está por necessidade e, obviamente, por relação familiar. Então, também está por familiaridade. Mas está por necessidade de desenvolvimento do médium e desse espírito que desencarnou e que precisa se desenvolver. E você encontra entidades maravilhosas, maravilhosas. Então, gente, para de achar que tudo isso é um inferno. Você vai mexer com o inferno, você vai cair no inferno. O inferno está dentro de nós, o inferno está na maldade, na sacanagem. O inferno tá na vontade que você tem que o outro se ferre. O inferno está em você querer ter e tirar o que o outro tem. Deu para entender? É isso. Tem um ponto aqui que é, você consegue identificar, dependendo do tipo do médium, com relação ao tempo que ele está desenvolvendo. Claro, estamos eternamente em desenvolvimento até morrer. Então, mesmo que eu esteja no mundo espiritual desde que eu nasci, ou como benzedeira, ou alguém que está ligado a um plano que é extrafísico, nessa percepção, quando você começa a desenvolver sua mediunidade, óbvio, você está no começo, você está percebendo tudo isso agora e você está aprendendo, quem sabe mais. Você está aprendendo com as suas entidades, como as suas entidades também estão aprendendo quando elas vêm em terra, que muitas vezes elas não sabem ainda o comportamento. Inclusive, elas estão aprendendo e vão usar o seu conhecimento para poder se comunicar. Elas vão usar a sua fala, a sua língua para poder se comunicar. Sim, mas você pode perceber também que existem médiuns que estão já nessa mediunidade aí, nesse trabalho mediúnico, vou dizer, há muito tempo e que não vale nada. Que o comportamento dele não condiz, o comportamento não é legal. E ele já incorpora, ele já atende e ele já está lá, mas não é legal, tá? Então, estamos terminando. Olha, juro por Deus, eu ficaria aqui porque a gente tem tanta coisa. E será que eu esqueci de alguma coisa bacana? Sim. Então, eu vou passar para vocês um banho para essa semana, que tal? Eu não vou passar banhos super específicos, aquelas coisas muito específicas, tá? Mas eu sempre vou passar um banho que funciona muito. Então, já passei manjericão alecrim e tal. Vamos falar de espiritualidade, vamos tomar um banhozinho de boldo? Que tal? Banhozinho de boldo, bota lá umas 2 folhinhas, ferve a água, 2 folhinhas nessa água, conta até 3, desliga, abafa, leva para o banho normal, um banho que você está acostumado, de higiene, e aí você despeja o boldo, você pode despejar na coroa para baixo. Vamos pedir para que essa semana seja uma semana não de se conectar com energias extrafísicas, que você incorpora. Eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando que esta semana nós podemos
começar a perceber mais os nossos sentidos, que não são sentidos básicos. Eu não estou pedindo para vocês invocarem nada, eu não estou pedindo para vocês entrarem em lugar espiritual para incorporar, não estou falando disso, tá bom? Não é isso, eu estou falando para vocês começarem a perceber as suas sensações que já são suas. Você não precisa nem incorporar para isso. Você percebe, alguma coisa diz que não é para você ir lá hoje. Alguma coisa diz que ok. Começa a perceber os seus sentidos, as suas percepções. Começa a olhar o sol, a lua e começa a olhar todo o verde que a gente tem aí de uma forma diferente. Entra naquela árvore, assim, eu digo no sentido de perceber aquela árvore com intensidade. Deu para entender, meu povo lindo? Continue aí compartilhando. Estamos finalizando mais um programa Rádio Cutia, terças-feiras às 17 horas, com reprise na Rádio Votorantim, Sorocaba, nas sextas-feiras às 13 horas. Entrem também no canal Cris Menberg, curtam, ativa lá o sininho para que esse canal, Cris Menberg, possa crescer mais, para que as pessoas possam conhecer meu trabalho. Se você gosta do canal, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda para o canal crescer, senão ele não cresce. Então vai lá, chama os amigos, fala, olha, entra lá naquele canal, veja, se você gostar, compartilha, ativa o sininho, curte ali. E aí também não se esqueça que a gente tem de 15 em 15 dias o benzimento para bichanos, com as benzedeiras super incríveis, tá? De 15 em 15 dias. Eu não sei quando que é essa quinta ou a outra, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eles colocam aí. Quando vai ser o próximo benzimento de bichanos, escreve aqui embaixo para mim, por favor. E nós vamos ter na segunda-feira o benzimento à distância. Pode entrar no grupo novamente, benzimento, proteção e dicas da benzedeira, vai lá. Pede para entrar nesse grupo privado no Facebook para eu poder liberar e você receber todas as bênçãos dessa corrente de benzedeiras e benzedeiros Terra do Buju. Um prazer enorme, estou atrasada 2 minutos, mas eu por mim não saí, eu não largar vocês por nada. Vocês gostaram? Coloca aqui embaixo que vocês curtiram, que vocês gostaram desse programa e eu espero vocês na terça-feira que vem, nesse mesmo, como diz, né, bate local, bate hora, terça-feira, às 17 horas com vocês, tá bom? Vai aí curtindo, diz aí tua cidade, porque eu tenho uma curiosidade enorme para saber, e a gente tá com muita gente de fora, isso é super legal, porque o Brasil tá aparecendo lá fora, né? A gente tá viajando, é uma forma da gente chegar em Portugal, chegar nos Estados Unidos, chegar em outras cidades, porque a gente tem os nossos seguidores, e tudo isso aumentando é uma delícia. Olha, já colocaram aqui que são os meus super braços direitos, não vivo sem elas. Dia 21 cai numa quinta-feira, então dia 21 é a outra semana, tem benzimento para bichanos e a próxima segunda para humanos. Fiquem com a sua espiritualidade, tomem o banho, acenda uma velinha branca, se conecta com o espiritual. Eu agradeço de coração todos vocês, meus amores. E é isso, juntos, vamos fazer tudo isso crescer. E esse super bate-papo, porque é um bate-papo que a gente tem aqui, super descontraído, mas que vai, né, abrindo um pouco a nossa mente, que a gente está aqui para isso. Queridos, fiquem com Deus. Se vocês quiserem a reza, é só pedir. Mas eu vou colocar essa reza na página Benzer e no grupo fechado também do Facebook, tá bom? Beijo. Tchau.